para formar e pôr em ação fisioterapeutas de excelência nas nossas UTIs, está entrando no ar mais um episódio do podcast UTI em Forma e Ação. Eu sou Sancler Bernardes, fisioterapeuta intensivista, e você me encontra no Instagram, @SanclerBernardes. Olá pessoal, eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista, e você me encontra no @movimento_UTI. E juntos você nos encontra aqui no nosso podcast semanal, UTI Informação, lá no Instagram do UTI Informação, no nosso programa do Apoie-se, passa por lá para ver como você pode nos ajudar a continuar esse projeto, né? E, como sempre, sejam muito bem-vindos para mais um tema do nosso podcast, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema que é recorrente, um assunto recorrente, né, Sancler? E que tem algumas coisas para a gente conversar, né? A gente vai falar um pouco sobre fraqueza na unidade de terapia intensiva. E aí, fraqueza adquirida na UTI, é polineuropatia, é miopatia, é o quê? Né? E aí eu queria começar contando um pouco. Será que eu vou até fazer uma provocação, uma maior provocação ainda? Será que é realmente uma fraqueza, né? Será que é? A gente já falou isso aqui em outro episódio. E aí eu queria começar falando um pouquinho da história, né? Não sou, acho que uma pessoa, sendo bem sincera e honesta, não sou uma pessoa muito apegada à história, não, sabe? Mas não sou aquela pessoa que fica lendo, sabe? Quando foi o primeiro artigo e tal. Mas saiu uma revisão há pouco tempo e na revisão ele conta um pouco da história do termo, né? E eu achei legal trazer para cá, né? Para a gente até entender, assim, né? De novo, como a ciência é construída, né? Como as ideias elas vêm um pouco em etapas, né? Na construção desse conhecimento. Então essa revisão ela traz que em 1984 Bottom escreveu os primeiros 5 casos de polineuropatia do doente crítico. Eram doentes que tinham SARA, né, que tinham síndrome de desconforto respiratório agudo. E aí ele comenta que ele levou 4 anos para descrever esses 5, para encontrar esses 5 casos. Né, que para eles era uma coisa assim, nossa, achamos alguma coisa rara, né, uma manifestação clínica, né, rara. E aí ele encontrou nesses pacientes, então, fraqueza de pescoço, fraqueza respiratória, de abdômen e uma fraqueza em musculatura periférica, além de ausência de reflexos tendíneos profundos. Isso em 1984. Aí, em 1987, ele deu seguimento, mais ou menos com 17 pacientes com polineuropatia, e aí ele viu que esses pacientes também tinham alguma dificuldade de desmame, né? Mesmo depois que tinha se resolvido as causas, enfim, esses pacientes não conseguiam baixar parâmetros. Curada a doença crítica, né? Isso, eles não conseguiam baixar os parâmetros ventilatórios. E aí foi a primeira vez que falaram, nossa, será que essa fraqueza tem alguma relação também com um desmame difícil, né? Aí em 1991 veio a ideia, né, e a descrição de pacientes com polineuropatia e miopatia combinadas, né? E aí, nesse contexto, então, passou-se a pensar não só na polineuropatia, mas também na miopatia, e aí juntou-se, então, os termos, né, e começou a ser chamada de polineuromiopatia do doente crítico, né? Aí, em 1996, descobriu-se, então, que ela poderia, né, que a polineuropatia ela poderia se apresentar, então, como uma alteração eletrofisiológica isolada. Então, de repente, você nem tinha, né, algum sinal, algum sintoma. Então, no início da doença, ela podia ser uma alteração, só, entre aspas, só, né, eletrofisiológica, né? E aí você tinha uma integridade da estrutura nervosa ali mantida, né? Quando você fazia essa biópsia do nervo. Mas aí depois, né, enquanto essa doença, essa manifestação progredia, né, esses pacientes tinham sintomas persistentes, porque a partir daí você tinha efetivamente uma alteração no nervo, né? E aí começou-se a descrever o que é um pouco mais próximo do que a gente vê hoje, né? Que vem algumas questões, então, de conceitos de falha bioenergéticas, né? De alteração de mitocôndria, de células, enfim. E aí eles chegaram, então, nessa conclusão de que muitas vezes elas apareciam tudo junto e tudo misturado, né?
E aí ele fala isso, que então durante os últimos 25 anos a gente aprendeu que normalmente existe uma combinação, né? A combinação disso tudo é a manifestação mais comum dentro da unidade de terapia intensiva. Aí ele comenta que o termo, que aí é outro, né? Então a gente falou polineuropatia, miopatia, polineuromipatia, e aí Neuromiopatia. e aí apareceu agora o termo fraqueza adquirida na UTI, né? Aí ele fala que o Uhum. termo fraqueza adquirida na UTI apareceu mais ou menos em 1993, em um relato de 5 pacientes que eles não tinham essas características, mas eles tinham fraqueza. E aí esses 5 primeiros apresentavam o que eles chamam de miopatia necrotizante aguda. E aí veio a ideia, então, de que talvez deveria se mudar o termo para fraqueza adquirida na UTI, né? E aí, o que eu queria comentar, antes de te passar a palavra, né, é que depois em algum lugar, estou até aqui procurando, mas depois em algum lugar, ele fala assim, que um outro termo surgiu, que é a fraqueza do paciente crítico, né, do paciente grave, crítico. E aí ele fala assim que ele particularmente gosta mais desse termo e ele vai usar esse termo durante a revisão, porque ele fala que ela está relacionada a um desenvolvimento agudo de uma doença crítica, né? Mas que muitas vezes isso pode começar, por exemplo, numa enfermaria. Então, num paciente que faz uma sepse, né, numa enfermaria, esse paciente pode desenvolver essa fraqueza por conta dessa disfunção da sepse, né? Então, que ela é muito mais relacionada, parece um pouco de chatice, né? Mas ela é muito mais relacionada ao quadro grave do que propriamente ao local onde o paciente está. UTI, Né? É que especificamente. normalmente o paciente grave está dentro da UTI, né? Mas ele fala só para a gente tomar cuidado para se atentar, porque senão acaba esses pacientes passando desapercebidos porque eles não estão na UTI, a gente acha que então não é uma fraqueza vinda, né, de alguma disfunção grave. Achei interessante esse ponto de vista. É muito legal. Eu vou fazer um comentário sobre isso, depois eu volto uma outra coisa que eu queria falar. E isso mostra para a gente, eu acho que também vem, Débora, dos fatores de risco para o desenvolvimento da fraqueza adquirida na UTI, né? Então, assim, o que faz essa pessoa ter essa condição? A gente vai discutir, acho que um pouco mais sobre isso, mas ventilação mecânica, drogas vasoativas, sedativos, são formas de terapias que são associadas ao paciente que está numa UTI. Mas, realmente, a condição ela é crítica. E aí eu queria voltar, eu lembro de uma vez fazer um estudo há muito tempo atrás, então logo quando eu saí da faculdade, falava-se já de fraqueza muscular adquirida na UTI, mas tinha muita coisa escrita como polineuromiopatia ainda do doente crítico. E aí você ia ler trabalhos, então assim, como é que se chegava à conclusão que eu tenho um dano nervoso? Eu tenho que fazer um estudo eletrofisiológico. Então, se recomendava quando o indivíduo ele não tinha uma lesão neurológica central, para se chegar nesse diagnóstico, você teria que fazer, por exemplo, um estudo de uma eletromiografia desses pacientes, para você chegar à conclusão que aquilo era realmente uma lesão neurológica. E, por outro lado, para a gente descobrir que era uma lesão muscular, a polimiopatia, a gente precisava fazer biópsia. Então, olha que loucura que era para o mundo científico. Eu preciso de uma eletroneuromiografia para chegar no diagnóstico de polineuropatia, e eu preciso de uma biópsia, mandar para a histologia para ver o músculo. Tem vários trabalhos que mostram corte histológico para mostrar que tinha prejuízo do músculo. E depois começaram a ver que esse balanço, como você citou, ele era meio que aconteciam as duas coisas nos pacientes, mas quando eu falei que eu ia voltar num dos achados dessa época, de 1990 até o ano 2000, mais ou menos, que esses trabalhos encontravam na causa desse prejuízo neurológico, desse prejuízo muscular, desse prejuízo misto, na maioria das vezes é por dano microcirculatório, que aí é o que os pacientes críticos sofrem, né? Então, até para a gente entender como é importante o olhar da terapia intensiva, para você saber o risco do seu paciente, o quanto o seu paciente pode ter uma fraqueza lá na frente, está atrelado ao quanto o seu paciente grave tem déficit circulatório. Então, o paciente que entra em sepse, que tem baixa perfusão, que tem pressão arterial cai, que usa droga vasoativa, não é a droga que faz, ela também faz o músculo ser prejudicado, mas é aquele dano microcirculatório, né? Eu brinco isso com os colegas médicos que eu tenho, que eu falo assim, o papel de vocês é manter a circulação, vocês ficam muito focados nisso, e é óbvio que outras coisas ficam de lado, e sorte que a gente tem outras profissões para poder alinhar isso. Mas eu acho muito, muito legal essa questão histórica. Até, eu estava procurando também, tem uma definição ainda diferente, lá no começo,
que era, como é o nome da definição, gente? Polineuropatia do estado mal asmático. É um negócio assim, quando a gente vai na definição mesmo. Então, até para os pacientes asmáticos que internavam grave, eles queriam dar um nome para essa doença. Então, não dá para atrelar uma doença propriamente dita. O que a gente sabe é que pacientes críticos, pacientes graves, eles vão ter prejuízo, e esse prejuízo neurológico, muscular dos dois, se traduz num quadro muito semelhante de uma fraqueza, e antes eu falei, será que é fraqueza? Eu acho até que, hoje em dia, a gente tem um entendimento que é uma fraqueza que gera declínio funcional. E talvez o declínio funcional seja mais importante do que a fraqueza propriamente dita, se a gente entrar aqui numa discussão sobre o tratamento, né? Então, eu acho que é algo que todo mundo tem que dominar. Mas, também falando sobre essa questão do nome de ser adquirida na UTI, é porque, dentro da definição clássica de fraqueza muscular adquirida na UTI, a condição crítica tem que ser a causadora, ou seja, não tem que ter nenhuma doença plausível, né? Você cita que vocês pegam muito aí, por exemplo, Guillain-Barré. Então, o paciente com Guillain-Barré, eu não posso dizer que ele tem fraqueza da doença crítica, ele tem fraqueza do Guillain-Barré. Um paciente com miastenia, etc. Então, é o surgimento durante o tratamento de uma condição clínica que não condiz com fraqueza. E talvez isso há 20 anos atrás era algo muito questionador, e hoje não pode ser mais questionador. A gente tem que ter plena consciência que há esse prejuízo, e principalmente, o que esse prejuízo pode causar. O desequilíbrio funcional, o prejuízo na qualidade de vida, anos sem voltar para o trabalho. Aí a gente vai estar emendando, inclusive, com síndrome pós-terapia intensiva, se a gente for para esse olhar. Né? Mas você sabe que, então, acho que esse é um outro ponto, né, que é importante da gente comentar aqui, né? Então, como que eu faço o diagnóstico, né, da fraqueza, vamos chamar aqui de fraqueza adquirida na UTI, enfim, só para ficar mais fácil, né? Como que a gente faz esse diagnóstico? Podemos chamar de fraqueza. Tá, vamos apelidá-la carinhosamente de fraqueza. Como que a gente faz o diagnóstico, né? Então, eu sempre enfatizo isso para os alunos, né? Primeira coisa, precisa estar vinculado a uma situação grave, né? A uma condição clínica grave, né? Desse paciente, uma condição crítica, né? E que foi aguda, né? Assim, que a fraqueza em si, às vezes você nem percebe ela agudamente, né, mas precisa estar relacionado com uma situação crítica aguda. E aí uma coisa que eu sempre enfatizo é isso. E a gente tem os testes, que a gente já vai falar daqui a pouco, mas a outra coisa é prestar atenção em outros detalhes. Ela é simétrica, né? E assim, esse simétrica, gente, não é que a gente está falando assim, de um lado é 5, de um lado é 4, do outro eu tô na dúvida, sabe aquele 4 mais, que as pessoas, né? Não é isso, a gente está falando assim, não pode ser de um lado 4 e de um outro lado 1, né? Isso é muito assimétrico, né? Então ela precisa ser meio parecida. Um comportamento semelhante, né? Isso, um comportamento semelhante. E aí a outra coisa que eu sempre enfatizo é isso, a gente precisa excluir outras causas que podem estar levando, né, causas em relação a várias, então doenças, situações, que podem estar levando a uma fraqueza que não pela doença crítica ali, pela situação, né, agudizada, grave, enfim. E aí, eu tenho até um exemplo para dar, né, eu não sei se eu já falei isso aqui alguma vez, mas enfim, uma vez a gente estava com um paciente no Covid, e aí ele ficou um tempão sedado, né, como todos lá na primeira fase, e aí ele muito tempo sedado, a hora que ele acordou, eu lembro que eu fui testar, né, a força, e assim, ele tinha uma fraqueza muito importante no hemicorpo. E aquilo me chamou a atenção, eu falei, nossa, e óbvio que a primeira coisa que vem, Covid, sedou, usou droga, não sei o quê, evoluiu com fraqueza. Aí quando eu fui testar do outro lado, de novo, não era assimétrica, né, não era proporcional de um lado para o outro, era muito diferente. E aí, na hora, eu já falei, olha, acho melhor pedir um atomo, porque alguma coisa aconteceu. E olha que coisa, ele tinha AVCzado, né? Ele tinha feito um AVC, só que ninguém percebeu, obviamente, porque ele estava sedado, né? Não tinha como a gente ter clareza, né, de um AVC num paciente sedado. E aí ele foi para tomo, e realmente, ele foi um AVC e tal. Mas é isso, né? E nessa revisão ele comenta isso também, né, Sancler, para a gente tomar cuidado
com algumas questões, né, com algumas doenças neurológicas que elas podem ser agudas, né, e a gente pode não perceber muitas vezes. Então, por exemplo, um paciente sedado que faz um AVC nesse meio do caminho enquanto está sedado, por exemplo, ou algumas doenças neurológicas que podem exacerbar, né, e a gente precisa diferenciar, né. Então, por exemplo, sei lá, a gente tem bastante aqui paciente miastênico. Uma vez uma ex-aluna me procurou para discutir um caso e era isso, né? Era um paciente miastênico que tinha internado, não internou por causa da miastenia, ele internou por outra coisa, e aí, de repente, ele começou a perder pneumonia da força. vida e perde força, é miastenia, Né? que agravou, né? E aí ela falou, e aí, né? Será que é fraqueza, né, por conta dessa internação, da pneumonia? Ou será que é a miastenia que exacerbou, né? Então a gente tem que sempre ter esse olhar de pensar, bom, se é um paciente que tem uma condição neurológica, por exemplo, uma miastenia, eu tenho que considerar que talvez não seja a fraqueza, mas que seja uma exacerbação da doença. Então, acho muito importante falar isso, porque muita gente não tem essa clareza, né, de que eu preciso excluir essas condições neurológicas, e aí, de repente, está dando diagnóstico para paciente neurológico, por exemplo, né? Muito bom, muito bom. E ainda vou acrescentar duas coisas importantes para a gente observar. Você colocou a exclusão, tem que acontecer diante de uma doença crítica e uma fraqueza que geralmente é simétrica, né? Bilateral e simétrica. Tem duas características importantes que acompanham a descrição dessa fraqueza, polineuropatia, seja lá como a gente vai chamar. Outra coisa é que, além de bilateral e simétrica, ela tem um predomínio proximal. Então, é um comportamento de fraqueza que quem trabalha na UTI sabe como é. O seu paciente acorda hoje da sedação, ele está fraco, e aí talvez daqui 2 dias ele comece a mexer as extremidades e dobrar um pouco o braço, mexer os pés, mas ele não consegue, por exemplo, completar um movimento de ombro. Então, ela é uma fraqueza que acontece global, mas que a recuperação dela vai se dando de distal para proximal. Então, os últimos grupos musculares são os proximais, quadril e ombro. E outra coisa é que há geralmente, não é necessariamente, mas é geralmente uma preservação dos músculos de nervos cranianos. Então a musculatura facial fica preservada. E aí quem trabalha na UTI sabe que é assim, a senhora está bem? O senhor está bem? Tô. Está sentindo? Levanta o braço, não consigo. Então a pessoa tem expressão facial, mas não tem movimentação periférica. Então é muito importante a gente entender que esses pacientes precisam estar acordados para que a gente possa efetivamente avaliar e saber se é uma questão neurológica, se é uma questão muscular, se é uma questão de uma lesão central e etc. E aí eu acho que quem é um grande exemplo que teve uma sacada do quanto isso é importante, a gente fala muito sobre isso hoje, que De Jong, o autor De Jong, ele fala quem deve ser avaliado do ponto de vista de força e função. Aí ele fala quem responde comando simples. Se a gente for ver, De Jong propõe 5 comandos. E aí, abre os olhos, pisque, acene a cabeça, bote a língua para fora, levante as sobrancelhas. Todos são de músculos da face. Ou seja, ele diz, o seu paciente está preso na fraqueza, né? Ele é consciente, ele responde comando, mas agora, se você esperar que ele levante o braço ou aperte a sua mão, talvez ele não vai fazer isso, não é por lesão neurológica. Ele não faça isso por fraqueza, porque o consciente ele tem. Então, isso eu acho que também é bem legal de colocar para as pessoas que os pacientes precisam estar em nível de cooperação adequado para serem avaliados, e aí sim, você encontrar essa fraqueza bilateral, simétrica, de predomínio proximal, preservação de musculatura da face, se você está dentro de um diagnóstico puramente clínico, que é o que todos os trabalhos falam. A fraqueza muscular adquirida na UTI, ela tem um diagnóstico meramente clínico, né? Apesar de que ela não existe no CID, viu? Só queria deixar isso registrado aqui. A gente não tem CID para fraqueza muscular adquirida na UTI. E essa coisa da colaboração também é outro ponto, né? Que você falou, você precisa excluir, porque de repente o paciente ele não tá, sei lá, às -5, né? Ele não tá super sedado, mas ele tá com alguma coisa ali e que de repente você fala, é fraqueza. Não, é um componente da medicação, por exemplo, né? Então a gente precisa ficar atento, né? E antes de. Eletrólitos também, né? Eletrólito, né? E antes até de sair desse ponto, eu só queria trazer uma outra questão, assim, só para a gente refletir sobre o assunto, de quando as coisas começam a meio que se enrolar, sabe? Não que seja comum, mas, por exemplo, já aconteceu de às vezes a gente ter paciente, por exemplo, com Guillain-Barré. Então ele vem pela fraqueza do Guillain-Barré, mas aí ele acaba tendo, aí ele, sei lá, faz, né, o tratamento do Guillain-Barré, aí ele começa a melhorar,
E aí, só que aí a internação acaba se prolongando, às vezes por alguns outros motivos, precisa fazer diálise, pega uma infecção, faz um choque, e aí, de repente, você se vê falando assim, parece que Não tá sei mais quem é somando, quem. sabe? Parece que tá somando, sabe? Aquela fraqueza que ele veio, né, pelo Guillain-Barré, e que de repente ele estava até recuperando, mas com a fraqueza agora por conta da internação, por conta, né, do choque que ele fez, enfim. Então, só para a gente refletir que não é uma coisa tão simples, né? A gente precisa tentar sentar, olhar direito, né? Ver todos os fatores que estão entrando ali, né? É, Deixa eu contar um caso, Débora. A gente teve um aham, caso aqui, para poder mudar então. A gente teve um caso, a paciente internou, ficou muito grave, fez SARA, ventilação mecânica, muito tempo e tal. Ela teve todos os critérios para que ela tivesse fraqueza, e ela tinha fraqueza, bilateral, simétrica, predomínio proximal, tudo isso. E aí o tempo foi passando e foi muito difícil para a gente conseguir reabilitar a marcha dessa paciente. Ela já estava na enfermaria, a gente conseguia fazer tudo, mas quando ia para a marcha, ela tinha uma marcha muito ruim. E aí a importância da gente entender esses conceitos, né? Tem um fluxograma bem legal que eu gosto, que é assim, o paciente acordou e tem capacidade de ser avaliado pela MRC? Sim, então você vai examinar. Se ele não tem, então você não pode nunca chegar no diagnóstico de fraqueza. Mas tirou a uhum, sedação e ele não acordou, então vai estudar o sistema nervoso central. Ele tem capacidade, ele tem um déficit focal, vai estudar eletroneurografia, vai estudar outras coisas, porque não é uma lesão de fraqueza muscular adquirida. E aí, quando a gente não conseguiu mais evoluir com essa paciente, a gente botou ela nesse fluxo e aí foi estudar. Ela teve, por baixo fluxo de perfusão, uma lesão tibial anterior bilateral. Então, a paciente que recuperou o resto todo, mas ela teve uma lesão neurológica específica, uma polineuropatia, por conta de baixo fluxo. E aí ela começou a ter dificuldade na marcha com isso, né? Então, é importante entender os conceitos e os fluxos de diagnóstico, porque o tratamento muda. Aí a gente ficava, sim. não, a senhora tem que levantar, a senhora tem que andar, faz agachamento, levanta a perna, e nada efetivamente dava certo para melhorar isso para ela. Então é muito importante a gente conhecer isso, fluxos de diagnóstico para os pacientes, né? A gente precisa entender É. a fundo. Sabe que a gente teve um caso bem parecido aqui também na época do Covid. Mas foi por conta do posicionamento, né, da prona Sim. também, e a gente só percebeu isso depois que o paciente foi recuperando, né? E também uma vez teve uma paciente que ficou com a gente, e que também ela veio assim com uma fraqueza, né, assim, que não respondia, e aí o médico lá, Débora, acho que é uma fraqueza adquirida na UTI, né? Só que aí, a hora que eu fui avaliar, é isso que a gente estava falando, sabe? Não tinha uma mímica facial preservada, boa, né? E aí, no fim da história, não era, né? Era outra questões neurológicas, enfim. Então, acho que é bem isso que você falou, né? É conseguir ter tudo isso muito claro, né? Porque às vezes vai sair do clássico, né? Ou vai necessitar que a gente faça, né, algumas pontuações mais específicas. Sabe o que eu ia comentar que eu esqueci? Você estava falando da biópsia muscular. Você já fez eletroneuromio? Eu nunca fiz, mas dizem que dói Não, bastante, né? não Dizem fiz. que é bem incômodo. E eu já fiz uma vez biópsia muscular. Eu vou contar. Eu participava de um laboratório lá em Ribeirão, onde a gente estudava biópsia muscular de pacientes com doença neuromuscular, né? E era de bíceps. E aí precisava de um grupo controle. E aí, Aí você obviamente, foi, grupo controle. quem estava no laboratório Quem está no laboratório sempre é controle. foi convidado a ser o grupo controle. Nossa, pensa num negócio horrível de fazer a biópsia muscular. Muito dolorido, assim. Então, é isso, né? A gente Imagina tem se a gente alguns precisasse padrões de disso ouro, hoje em dia para diagnóstico, né, é, dos pacientes da UTI. mas não faz sentido a gente ficar fazendo em todo mundo, né? E até porque é importante a gente lembrar também, né, Sancler, a gente sempre gosta de conversar isso lá na nossa UTI, que assim, no fim, pouco muda, né? Você dizer se é uma polineuropatia ou se é uma Predomínio polineuromiopatia. neurológico muscular. é, o tratamento, no fim, não vai ser tão impactado por conta disso, né? Então, na maioria Exato. das vezes, a não ser quando chega-se nesse extremo, né, que você falou, de repente o quadro não evolui, a gente tem alguma sugestão de alguma mudança de tratamento, que aí a gente vai investigar, né? Mas vamos falar, depois a gente volta em fator de risco, enfim, vamos aproveitar que a gente está falando disso
e falar sobre os testes, então, né? O que a Vamos. gente tem ali? O que precisa efetivamente para dar diagnóstico, né? Isso. MRC, dinamometria de pressão palmar, né? Diagnósticos clínicos feitos na beira do leito. Você quer falar algo aí sobre eles? Não, eu até grifei uma frase do artigo que eu achei muito interessante, né? Que o autor traz que o MRC ele deveria ser avaliado assim que o paciente acorda, né? E aí ele coloca assim, e no mínimo na alta da UTI, né? Achei interessante ele pôr e no mínimo na alta da UTI, né? Porque depois ele fala bastante sobre o quanto é importante, né? A gente conseguir reconhecer essa fraqueza para a integração do cuidado pós, né? Então, ele fala sobre isso, no mínimo. E aí ele até sugere que, de repente, a dinamometria, né, se a gente tem disponível, ela poderia ser usada como uma triagem mais rápida, né, ali, de repente, nos dias do meio, até para a gente conseguir perceber, né, alguma variação que o MRC não pega tão bem, né? Como é que vocês fazem aí? Tem algum Interessantíssimo. Eu protocolo? discuto isso muito com os alunos aqui. A gente usa MRC, então a MRC é feita sempre, todos os dias, é colocada na evolução. Então é a partir da MRC, apesar de ter um dinamômetro aqui. Então acaba que alguns profissionais optam por fazer essa avaliação dupla, MRC e dinamometria. Agora é o momento opinião, tá bom? Então a gente, como hosts desse podcast, a gente tem a oportunidade de dar a nossa opinião. Eu acho que a dinamometria ela é excelente para fins diagnósticos, principalmente quando você pensa em pesquisa ou quando você pensa em justificativa dos atendimentos. Eu acho que é muito interessante. Então, como ela é uma ferramenta mensurável, ela te dá um valor digital mais preciso, teoricamente, não é preciso no sentido de melhor, do que a MRC, então, para fins de diagnóstico, eu acho que ela é válida. Mas por que eu não gosto tanto e prefiro a utilização da MRC no dia a dia? Porque eu acho que a MRC ela consegue direcionar a gente melhor no tratamento, entendeu? Porque na MRC eu consigo identificar, existe a fraqueza e eu estou vendo que a dificuldade está sendo, por exemplo, ganho de flexão de quadril. Então eu consigo prescrever, né, um pouco mais, eu consigo prescrever um pouco mais a minha reabilitação para isso. Olha, eu acho que está sendo difícil desse paciente transferir da cama para a poltrona, né, ficar em pé e fazer a transferência, porque ele está com muita fraqueza do quadríceps, dos grupos, né, flexores do quadril. Então, eu consigo objetivar um pouco melhor. Mas eu, particularmente, há anos, eu trabalho com avaliação diária da MRC, tenho a oportunidade de fazer isso aqui no hospital com os alunos, e eu acho que é muito válido, porque, como você disse, é uma forma de você estar acompanhando todos os dias o seu paciente e analisando pequenos declínios ou pequenas melhoras que você pode colocar para o paciente. Um outro motivo que eu fico com o pé atrás em relação à dinamometria é que a dinamometria ela é muito boa para detectar a fraqueza muscular. A gente tem um valor padrão, né, de corte já publicado, que é 11 a menos, né, para homens e 7 a menos para mulheres, mas tem vários trabalhos que mostram que quando a dinamometria chega num valor mais alto, a MRC até pode subir mais, mas a dinamometria não sobe tanto, ela tem meio que um efeito ali que ela para. Então, eu acho que para um certo momento, quando esse paciente é tratado, existem protocolos, ele vai ganhando essa força, recuperando essa força, a dinamometria passa a ser não mais um instrumento tão bom assim. Então, eu gosto muito da MRC por conta disso, mas eu acho que para fins diagnósticos, por exemplo, para quem vai dar esse segmento que você acabou de citar, uma relação com o convênio, justificar, emitir um relatório, a dinamometria eu acho que ela é fantástica, excelente, mas a MRC, para mim, ela me ajuda muito no dia a dia, saber se a lesão é focal, se não é focal, se é bilateral, se é unilateral, eu gosto muito da MRC. Eu acho que, sendo muito sincera, assim, é aquilo, né? Os dois têm problemas, os dois têm benefícios, né? Então, a gente também usa o MRC aqui muito mais, até porque a dinamometria é dependente de um aparelho, por exemplo, o nosso quebrou e a gente não consertou ainda, né? Descalibrou, então, aí já era. Isso que era outra coisa que eu ia falar, né? É importante a gente lembrar que, por exemplo, lógico que o MRC também, né, gente? Tem um jeito certinho de fazer, né? Mas a dinamometria é um pouco mais importante, né? O aparelho tem que estar calibrado, você tem que saber a posição direitinho de fazer, né? Efetivamente depende do aparelho. Mas o MRC depende do avaliador. Então é isso. Eu acho que cada um tem os seus problemas, né? Tem os seus prós e contras.
Mas eu acho que é o tipo de coisa, porque às vezes eu vejo gente falando, né, vai ficar usando MRC, né, e só critica, mas então descobre outro jeito, meu amigo. Enquanto você não trouxer um outro jeito, não adianta você ficar criticando, Exato. entendeu? Que ele tem problema, No a dia gente que tiver sabe, algo todo mundo superior, sabe. no dia que tiver algo superior, a gente vai utilizar algo superior. Exatamente. Então, assim, que tem problema, todo mundo sabe, né? Tem problema no MRC, tem problema na dinamometria, mas é o que a gente tem para hoje. E aí, né? Temos ultrassom? Temos ultrassom, né? Mas é importante a gente lembrar que também aí tem outras pessoas que acho que não é o tema do episódio, não estou falando que o ultrassom não serve, né? Mas a gente tem outras questões aí envolvidas, então a gente está falando de dia a dia, né? De coisas que são acessíveis a todo Aplicabilidade, mundo, enfim. financeiro. Eu Exatamente, sempre né? penso Então, muito nisso também. O dinamômetro, você tem dinamômetro de R$ 200 e dinamômetro de 5.000. Então, é difícil você falar que quem botar o de 200 vai ter a mesma qualidade por quanto tempo dessa calibração do aparelho em relação ao outro, né? Então, eu não sei, eu sou um fãzaço da MRC, confesso. Sou um fã, confesso, da MRC. Até porque, sabe outra coisa que gosta? Não tem a ver com o assunto, mas faz com que o fisioterapeuta vá lá e coloque o seu paciente em movimento para avaliar. uhum, Então, sim. assim, é algo que me faz ser muito atrativo para o dia a dia. Eu acho que é isso. Eu acho que ele é fácil, rápido e você consegue trazer informações, né? Igual eu falei, né? O paciente acordou, eu tô ali na beira do leito, faço Se ele MRC, tiver comparo um dos dois lados CFM, e olha que perfeito. importante, eu consigo chegar à conclusão de, olha, tem alguma coisa muito errada aqui, vamos mandar para tomo, né? Então, acho que tem que ser o valor. Só para lembrar, né? Você falou da nota de corte do dinamômetro, né? Lembrar primeiro que essa nota de corte da dinamometria, ela não tem a ver com você colocar na fórmula para predizer, né? É uma nota de corte associada à fraqueza e não tem a ver com a nota da sarcopenia também, né? A gente está falando Exato. de Até da fraqueza do paciente fragilidade, a clínico. gente teve um episódio da Isso. fragilidade. Você tem um autor que faz uma proposta do diagnóstico da fragilidade clínica pela predição do valor normal da dinamometria de pressão. E aí, só para lembrar que o MRC também tem o corte, então, né? Lembrar que, assim, o MRC, quando a gente fala em fraqueza na UTI, a gente tem os músculos certos, né, para testar, né? Então, obviamente, você pode usar o MRC para qualquer músculo, mas quando a gente fala no diagnóstico de fraqueza, a gente tem os músculos certos para testar, e aí a gente tem o corte também, né, que é de 48, e alguns autores Isso. sugerem o 36 como uma Como mais fraqueza grave, mais né? expressiva, né, mais grave, né? Então, acho E que lembrar que é o conjunto, né? Então não é a MRC abaixo de 48, é fraqueza adquirida na UTI. É isso. uma fraqueza adquirida na condição crítica, sem outro diagnóstico plausível, que é bilateral, simétrica, preservou a musculatura da face e que o MRC seja abaixo de 48, a gente está diante da fraqueza muscular adquirida na UTI. Sim, exatamente. Só para a título de curiosidade, né, também é outra discussão importante na literatura, que é qual a incidência, né, da fraqueza dentro do contexto de UTI. E aí a gente meio que, os estudos mais novos meio que concordaram ali em torno mais ou menos de uns 40%. Essa revisão traz de 43%, sendo que vai variar essa revisão acho que traz de 28 a 70 e poucos por cento, assim, né? É muito amplo, né, Então, o intervalo ali de confiança muito amplo. Se você, Então, se mas você pegar só sepse, a gente tem trabalhos mostrando que 90 e tantos, quase 100% dos pacientes com sepse desenvolvem. uhum, E que esse prejuízo é longo prazo, né? Essa fraqueza sem o tratamento, mas isso eu acho que a gente tem muita evidência antiga, porque hoje a gente já tem muitos protocolos, mas antigamente eram prejuízos de 1 a 5 anos físico que esses pacientes apresentavam, né? Você sabe que essa era outra coisa que eu queria comentar aqui, né, da gente falar rapidinho sobre isso, né, de como mudou, né, assim, como a gente veio, né, ao longo do tempo mudando essa característica, né, porque a gente tem esses artigos mostrando prejuízos a longuíssimo prazo, né, Isso. e hoje a gente já não tem mais tanto artigo a longo prazo, e a outra coisa que eu acho interessante, que até essa revisão traz um estudo que depois de 6 meses, mesmo os que desenvolveram fraqueza, eles conseguem chegar muito perto, né, dos que não desenvolveram, né? E aí tem muita coisa Mudou envolvida isso, aí, né? né? Tem muita coisa, né? Assim, agora a gente está só conversando e elocubrando ideias, né? Mas o fato das pessoas às vezes
terem o acesso à fisioterapia depois, né? Acho que até esse movimento que vem mais de exercício de uma maneira geral, né? Às vezes a pessoa sai da UTI, depois de 3 meses ela tá melhor, ela fala, bom, vou começar a me exercitar, mesmo que por conta própria, né? Então, acho que tem uma mudança ali de comportamento e tudo mais que acabou que levou a uma diminuição do tempo, né, de problemas, né, pós, e também essa coisa de repente, o paciente meio que se resolver também com isso, né? Não estou falando que não precisa de físio, não é isso. Mas existe uma porcentagem de pacientes que consegue se resolver sozinho, né? Isso, exatamente. A gente mudou muito o cenário do que se estudava as aulas, né? O quanto cada evento falava sobre a fraqueza muscular e seus impactos devastadores, com baixo retorno à vida laboral, produtiva e etc. E a gente mudou um pouco esse cenário, porque hoje a gente já sabe que é uma realidade a intervenção de reabilitação. Não que ela seja organizada, perfeita, como a gente gostaria, mas é uma realidade que mudou. E aí, Débora, eu acho que a gente pode voltar um pouco o que é que efetivamente é um fator de risco, o que é que os fisioterapeutas precisam no dia a dia se atentar para falar assim, opa, esse paciente aí tem tudo para ficar fraco e com isso eu preciso estar em cima dele o tempo inteiro, com reabilitação e brigando com a equipe, brigando no bom sentido para quebrar esses fatores. Sabe, um raciocínio que eu acho que é válido aqui é pensar em fator de risco modificável e não modificado. Né? A gente tem fator de risco que não tem o que fazer, né? Então, assim, às vezes não tem o que fazer. Se o paciente vai precisar de sedação, de bloqueador neuromuscular, né? Não tem o que fazer, né? Mas a sedação, por exemplo, né? Ela pode ser modificável em alguns contextos, né? Então, checar se efetivamente o paciente precisa, né? Se não dá para, por exemplo, deixar esse paciente mais acordado, para minimamente ele participar de um programa de reabilitação, né? Então, algumas coisas nesse sentido. Mas a gente pode falar em pacientes que fazem hiperglicemia, né, durante a internação, esse é um fator que se mostrou, né, como um fator de risco. Os pacientes que ficam por algum motivo, né, numa inatividade, no imobilismo, né, a sepse com choque séptico, né, é um fator de risco também, né, e aí entra questões de uso de droga vasoativa e as coisas meio que vão se puxando, né, Sancler, porque aí se você tem um paciente com droga vasoativa, ele vai sair menos do leito, né, ele vai entrar num imobilismo maior, né, e aí você vai ligando vários pontos, e por isso a importância da gente estar atento para tentar... Ciclo, né? Ciclo vicioso. Para tentar quebrar isso em algum lugar, né? Para não alimentar, né, essa cadeia, né? Exatamente, é um ciclo, né? E no final das contas, se a gente for pensar, Débora, o exercício é um movimento que quebra esse ciclo. Mas esses fatores, como você disse, eles são entrelaçados. Tem um desenho que eu gosto muito em toda aula de fraqueza muscular, que é a fraqueza muscular no centro, e sai um monte de coisa assim, e são os fatores de risco, né? Então, você colocou hiperglicemia, ventilação mecânica, droga, sedação, imobilismo, distúrbio eletrolítico, não sei o quê. Então, a maioria das vezes são os fatores de risco estão atrelados a ou consequências da doença crítica ou ao tratamento da doença crítica. Então, eu acho que como modificar é que a gente precisa efetivamente fazer com que as pessoas elas entendam isso para que elas possam, no dia a dia, estar batalhando para que você tenha uma adequação aí disso tudo dentro de um balanço do que é efetivamente necessário. Você deu o exemplo da sedação, é uma atividade extremamente necessária que todos os profissionais busquem o nível mínimo de sedação para que a gente possa movimentar mais os pacientes. Então, é esse tipo de conduta, eu acho, além de tudo que a gente fala aqui há quase 100 episódios, da importância da reabilitação para esses pacientes. É quebrar o ciclo. O imobilismo leva a isso, e isso leva a mais imobilismo, que leva a mais fraqueza. Então, se a gente não intervém, não entende que esse ciclo é modificável, a gente tem um prejuízo muito sério lá na frente para os pacientes. E lembrar, assim, né, que às vezes o importante de reconhecer esses fatores de risco é que, às vezes, assim, hoje, esse fator é até não modificável, entre aspas. Então, assim, hoje meu paciente realmente precisa estar com uma sedação mais profunda, mas será que no dia seguinte essa necessidade ainda permanece? Manter uma busca ativa, né, muito ferrenha, né, para que a gente consiga, né, diminuir.
Mas é isso, eu preciso primeiro saber o que que é para aí ter essa buscativa, né? Então, saber que tal fator vai aumentar a chance, né, dele ter uma fraqueza para eu poder, sei lá, no dia seguinte falar, ó, e aí, tal coisa, será que dá para tirar? Porque tá passando os dias, né? Eu gosto muito daqueles estudos que mostram, agora falando do ultrassom, que mostram a perda, né, às vezes de massa, do componente muscular com ultrassom, porque eu acho que eles vieram muito trazer algumas informações que a gente meio que falava, mas não tinha, né, tanta Não era algo que a base. gente media e não via, né, sem ultrassom tão facilmente. Exatamente. E eu escutava muitas vezes assim, são só 3 dias, Débora, são só 4 dias, né? E de repente, quando você olha o comportamento muscular através do ultrassom de diversos pacientes, né, a gente conseguiu entender que existe uma queda expressiva nesses primeiros dias, né? Então a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes é isso, a gente vai falando, é só hoje. De repente a gente tá uma semana com o No paciente na dia que falar, UTI. então hoje acaba, você já não tem mais condições, né? Exato. Já é aquele paciente que, né, de repente ele ficou fraco. Não, ele não ficou fraco de repente. Né? Ele veio ficando e a gente não notou, a gente não interviu, a gente não tirou os fatores de risco, né? Então, Geralmente ele vem precisa com tomar aquela muito demanda cuidado. assim, agora é para físio. Pô, agora não, agora não, É, agora veio na hora errada, então. exatamente. E aí é isso, né? O que a gente sabe hoje é que a gente precisa intervir, né? A gente precisa trabalhar com esses pacientes dentro de um programa de reabilitação para tentar prevenir, né? Prevenir é o melhor remédio, sem dúvida nenhuma, né? E aí, acho que essa revisão ela traz essa ideia, né? De que esses pacientes precisam de uma intervenção voltada para cada um deles, né? Então, de uma forma específica, né? Então, aí a gente vai falar de novo de plano terapêutico, né? De uma prescrição adequada, Individualizada, inclusive adequada. individualizado. Inclusive, para quem está ouvindo, a gente está com curso, né? Com as vendas do nosso curso de capacitação de prescrição clínica para pacientes na UTI, porque é isso, a discussão é essa, né? O que então eu vou colocar para esse paciente em termos de intensidade, em termos de tipos de exercício, né? Tanto pensando naquele paciente que não desenvolveu, mas que de repente tem fator de risco, para aquele paciente que de repente acabou desenvolvendo e que a gente precisa intervir. Né? E aí, por exemplo, né, Sancler, eu gosto muito de falar isso com os alunos, quando a gente fala em prescrição, né, a importância da gente discutir, por exemplo, tipos de exercício, é porque de repente você tem um paciente que tem uma fraqueza, aí, sei lá, ele tem grau de força 2 em quadríceps, né? Aí tá o pessoal, às vezes, lá, sentado ali na beira do leito e tentando fazer o exercício de, chuta a bola. Né? E o paciente não faz, não ativa, né? De repente, se você escolhesse um decúbito lateral com esse paciente, tirasse a ação da gravidade, talvez você Você ia teria conseguir seguir a progressão adequadamente, né? um resultado mais efetivo daquele exercício, por exemplo, né? Então, a importância de prescrever de forma adequada o tipo de exercício que você escolheu, por exemplo, né? Então, eu acho que tem que tomar cuidado, porque eu sempre falo isso também para os alunos, que esse é o tipo de paciente que as pessoas às vezes falam, ele não consegue, se ele não consegue, eu não faço, sabe? Por que você não É, fez? Porque ele não consegue, né? E aí, gente, pelo amor de Deus, a gente entra assim num redemoinho que vai se afundando, porque, ele tá fraco, ele não consegue fazer o exercício que eu peço. E aí, se ele não faz, e aí ele vai ficar mais fraco, né? vou deixar E ele de na repente cama. você Eu não volto faz. amanhã pedindo para ele fazer a mesma coisa, né? Exatamente. E aí, de novo, né? Por isso que é a importância de você saber prescrever. Porque vai ter alguma intervenção, se você souber prescrever, que vai ser assertiva para esse paciente, né? E não esperar o dia que ele conseguir ficar em pé, eu ponho. O dia que ele conseguir fazer uma extensão de joelho, aí eu faço, né? E com ele sentado, por exemplo, ao invés de tomar mão de outras formas desse exercício, né? Então, acho Esperar a que ação precisa da pensar Nossa nisso, né? Senhora da Mobilização, né? É o milagre da Nossa Senhora da Mobilização. É quebrar o ciclo. Exatamente. Sua dica de hoje seria o curso de prescrição, então? Ó, encerramos o Oh! nosso podcast, já engatamos a dica. Fica a sugestão, gente. A gente fez uma turma dessa capacitação, foi muito legal, né? A gente teve uma troca muito boa, feedbacks muito bons, Turma né? A grande, gente né?
uma turma grande, a gente discutiu bastante, né, sobre essa questão de prescrição, inclusive a gente discutiu bastante sobre exercícios resistidos, né, como é que a gente pode pensar isso dentro do contexto de UTI, e aí o curso a capacitação tá à venda, né, então quem se interessar, tá lá no link, né, das nossas bios, do Instagram do @UTI Informa e Ação também, né. Mas acho que Muito era bom. isso, né, Claire, a gente queria fazer esse episódio falando de fraqueza, a gente nunca tinha feito, e olha que a gente está indo para o terceiro ano, 100 né? A gente episódios. vai No estar próximo, a gente completa completando, 100 episódios no próximo. Esse é o episódio número e a gente, 99. e a gente não tinha falado especificamente desse tema, né? Para falar de como dar o diagnóstico, enfim, e aí a gente resolveu fazer, porque é isso, às vezes a gente acha que é um tema batido, mas quando a gente vai para a prática, a gente ainda está com um monte de buraco aí, né? Tá A diagnosticando base tem que errado, ser sólida. Pode ser batido, mas a base tem que ser sólida, né? É o que a é, gente lida no nosso dia a dia. que aí, de repente, está diagnosticando errado, com paciente neurológico e falando em fraqueza adquirida na UTI, ou a gente está tratando errado, né? Está comendo bola, então a gente achou que era um tema válido para falar aqui. Bom, então, venham falar com a gente, né? Venham falar se o MRT é usado aí, se a dinamometria, se é todo dia. Eu vejo Dá muito ainda. diagnóstico, né? Se vocês dão um diagnóstico de fraqueza muscular adquirida na UTI. Isso que eu ia falar, eu ainda vejo muito assim, lugares onde não tem o MRC registrado, né? Eu que faço pesquisa, você vê assim, o quantas vezes você procura no prontuário do paciente, você não acha, né? Até nessa revisão ela fala assim que a avaliação de força deveria se tornar tão comum quanto a aferição de pressão arterial, avaliação de dor, né? E infelizmente não é assim, a gente tem muita dificuldade de achar, né? Então, se você está nos ouvindo no seu serviço, se não é de praxe, coloca no seu serviço, né? Coloca lá no prontuário. Ah, Débora, mas eu não sou gestor. Tudo bem, se você começar a colocar todo dia que você atender o seu paciente, talvez as pessoas Você muda a venham, né, cultura. nesse embalo também, né? E aí qualquer coisa chama a gente para trocar uma ideia, né? E se você adquirir o curso de prescrição, também assistiu o curso, completou o curso, chama a gente para trocar uma ideia sobre esse tema, né? Acho que é isso. Nós somos claro. Muito bom, Débora. Isso, obrigado a todo mundo. Ah, eu lembrei de uma dica. Tem um livro, o livro chama-se Você Aguenta Ser Feliz. Eu não vou me lembrar o nome dos autores agora, é um psiquiatra e um cara, e como o cara mudou a vida dele para a saúde física e mental, envolvendo exercícios e tal. Então, assim, é a mudança para o movimento. Eu acho que a gente tem que pensar nisso para os nossos pacientes dentro da UTI, né? A mudança do imobilismo para o movimento. A gente fala muito sobre isso aqui. Tá bom? É isso aí. Obrigado a todo mundo que nos E acompanhou. só para lembrar também que a gente falou bastante de artigos aqui, né? Que todos esses artigos a gente envia para quem está participando lá no Que nos apoia. Apoia-se. Então, se você se interessar, entra lá no Apoia-se para ver como você pode nos ajudar e receber todo esse material todo mês. Tá bom? Agora sim. Muito bom. Obrigada, gente. Até Tchau. o próximo episódio.